Bom, vou começar essa aula aqui, a gente revendo como é o ciclo aplonte-diplonte ou com alternância de gerações, que é o ciclo de vida apresentado pelas plantas verdes, também por algumas algas multicelulares, né? Primeira coisa que a gente precisa lembrar desse ciclo com alternância de gerações é que uma fase da vida a gente vai ter um organismo haploide e outra fase da vida a gente vai ter um organismo diploide, certo? Haploide é aquele organismo que só tem um conjunto de cromossomos, a gente vai dizer que as células são N, enquanto o organismo diploide, né, a fase diploide, vai ter dois conjuntos cromossômicos, é a fase que a gente vai chamar de 2N. Tudo bem? O que é importante lembrar para a gente construir o ciclo aplonte-diplonte aqui das plantas? Que, diferentemente dos animais, as plantas produzem gametas por mitose, enquanto nos animais, nosso caso, por exemplo, nós produzimos os gametas por meiose, as plantas só produzem gametas por mitose. E gametas a gente sabe que são sempre células haploide. Obrigatoriamente, gametas são N. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício que vocês tinham que arrastar as palavras para os lugares certos, né? Que era esse aqui. Eu coloquei diferente do que estava na apresentação justamente para vocês pensarem, tá? Então, eu coloquei que vocês deveriam partir do esporófito. O que é o esporófito? Fito, esse radical aqui, quer dizer planta. Esporófito é a planta que produz esporos. Então, a planta que produz esporos vai produzir o quê? Exatamente, vai produzir esporos. Tá, a gente acabou de falar que as plantas são diferentes da gente, que elas produzem gametas sempre por mitose. Então, os esporos, que são os intermediários, esses sim vão ser produzidos por meiose. Tá? É por isso que a gente vai dizer aqui que a meiose das plantas ela é espórica. Beleza? O que acontece com os esporos? Os esporos são liberados no solo, por exemplo, e eles germinam. Então, os esporos vão sofrer germinação. Quando os esporos, que são a fase intermediária, germinam, eles constituem a segunda fase do ciclo de vida, que é o gametófito. Beleza. O gametófito, fito quer dizer planta, gameto vem de gametas. Então, o que o gametófito produz? O gametófito vai produzir os gametas. Qual é a divisão celular pela qual os gametas são produzidos nas plantas? É o que a gente acabou de falar, a mitose. Beleza? Gametas, assim como nos animais, têm uma função, que é se juntar na fecundação. Então, esse processo aqui que vai acontecer com os gametas é a fecundação. Quando dois gametas se unem, o que é formado? A primeira célula, né, dos seres vivos, que é o zigoto. O zigoto vai se desenvolver no esporófito. Como? Crescendo. Então, por crescimento, o zigoto vai formar o esporófito, tá? Vamos colocar aqui as ploidias, né? A gente acabou de falar que os gametas são sempre N, certo? Então, gametas N. E eles são produzidos por mitose. Então, o gametófito também é a fase haploide aqui do ciclo.
Dois gametas N, quando se fundem, formam um zigoto 2N. Esse zigoto está crescendo, então ele está sofrendo mitose e vai se desenvolver no esporófito 2N. Esse esporófito sofre meiose para formar os esporos. A meiose não é aquela divisão em que uma célula forma 4 com metade do número cromossômico? Metade de 2N, então os esporos são N. Esses esporos germinam, ou seja, sofrem mitoses e formam o gametófito. Beleza? Era isso.